dia a todos. Como o Petuel falou, né? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, e esse tema eu busquei nesse livrinho que chama Vinha de Luz, que é do Francisco Cândido Xavier, e é o espírito que ditou foi Emmanuel. Esse livro ele faz parte de uma coleção que tem textos do Emmanuel que se chama Fonte Viva. E ele é organizado sempre com uma frase de um evangelho ou de alguma coisa que está na Bíblia, das cartas de Paulo, de Pedro, desses evangelistas todos. E a partir da seleção que ele faz dessa frase, ele discorre sobre um determinado tema. Então hoje esse tema, que é Objetivos da Fé, ele está baseado numa carta de Pedro, né? Pedro apóstolo, né? Que é o fundador, né, da Igreja Católica, que diz o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação de nossas almas. Então aqui o foco que o Emmanuel vai dar para esse objetivo da fé, ele está fincado nessa questão da religião, né? Um objetivo como nós vamos, através da fé, nos salvar. E aí a gente vai falar um pouco, não só dessa fé religiosa, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem lá uma crença, uma religião, mas a gente tem pessoas que não comungam das mesmas fés, né? Cada pessoa se identifica com um determinado tipo de abordagem de religião, e há também aquelas pessoas que não acreditam nessa religiosidade. E tudo bem, né? O importante é o quanto que essa pessoa consegue evoluir enquanto ser humano. Ela pode não acreditar numa religião específica, ela pode não estar envolvida com uma religião específica, mas muitas dessas pessoas que se dizem ateus, eles são pessoas do bem. E tudo bem, né? O importante é você caminhar de acordo com aquilo que são as leis divinas, né? Então a gente fala que toda religião que torna uma pessoa melhor é a religião adequada para aquela pessoa. Então, você que já acredita na reencarnação, acredita que existe vida após a morte, nós espíritas acreditamos nisso. Então, para nós, essa religião, essa doutrina espírita, ela é adequada. Mas tem pessoas que não comungam dessa visão de que existe vida após a morte, ou que a vida após a morte se dá da forma como a doutrina espírita costuma trazer para a gente, né? Você tem a religião católica, que acredita em vida após a morte, mas de uma forma diferente. Ela não acredita em reencarnação. E tudo bem. Vai desenvolver uma espiritualidade para aquelas pessoas de acordo com essa condição que essa pessoa tem. Ela não acredita em vida após a morte, ela acredita que nós vamos morrer, né? É o que diz a Igreja Católica, que todos nós vamos morrer, vamos estagiar lá em níveis diferentes, que a nossa atuação nessa vida vai ter um julgamento em algum momento e nós vamos ser encaminhados para níveis diferentes, um inferno, um purgatório ou o céu.
Nós da doutrina espírita não temos uma visão diferente. Nós vamos sim morrer, vamos para um plano espiritual e continuaremos a nossa evolução. Continuaremos nos desenvolvendo, e para que isso ocorra, esse desenvolvimento dentro da visão espírita, ele requer que nós retornemos e retomamos esse processo de evolução encarnados, que é onde a gente tem a oportunidade de fazer reparos nas nossas vidas passadas, nos equívocos que cometemos. Nós vamos nos reencontrar com pessoas, muitas das quais nós nos afinamos e outras nem tanto. E essas outras nem tanto é o X da questão, né? Porque nessas outras nem tanto, nós vamos ter que fazer alguns ajustes de conduta, né? É nisso que consiste esse processo de reencarnação. Bom, mas falando de uma forma geral, né? O que a gente pode conceituar como fé? Como fé dentro dessa visão de religiosidade, dentro da origem latina da palavra, que é fides, ela significa não só essa propensão para uma crença, mas também a fidelidade. Fidelidade, aí já imaginando, a fidelidade é uma figura divina. Dentro da Igreja Católica, dentro do judaísmo, dentro de várias linhas religiosas, acreditamos que existe um Deus que é origem e causa de todas as coisas. Então, isso é uma crença. Para você ter essa visão religiosa, você precisa acreditar que existe um ser superior. E cada religião vai tratar disso de forma diferente, né? Na Igreja Católica, a gente tem toda a evolução que trouxe os ensinamentos de Cristo, e a Igreja Católica ela é fundada nesses ensinamentos de Cristo. Mas você tem também a religião judaica, que é muito anterior ao cristianismo, que também acredita num Deus único. Só que a religião judaica ela não segue a doutrina cristã. Ela ainda está esperando o Messias que o Antigo Testamento disse que seria enviado. Ela não se convenceu que esse Messias é o Cristo. Diferente da Igreja Católica e das igrejas reformadas que vieram depois, as igrejas protestantes, que têm como base a doutrina cristã. Então a gente tem várias linhas de religiões que são baseadas na doutrina cristã. Mas a gente também tem as outras crenças espiritualistas, né? A gente tem lá o budismo, o hinduísmo, o panteísmo que existia muito antes dessa crença no Deus único, que era na natureza, cada coisa tinha um Deus. Então você tem toda essa gama de crenças que tem como pretensão trazer para o ser humano essa noção de uma divindade, que pode ser um Deus único, como os cristãos acreditam, como os judeus acreditam, como os muçulmanos acreditam, ou essa divindade que não é personificada como no budismo e como no hinduísmo. No hinduísmo você tem lá as crenças que tem lá os deuses próprios
que não tem nada a ver com essa visão de um Deus único e de um Cristo que veio para trazer uma mensagem e reformar toda a crença num Deus único. Então a gente tem essa visão, né, que tem como pretensão desenvolver essa habilidade da gente numa evolução espiritual, numa ascensão espiritual. E tudo isso, né, para que impulsione o ser humano a prática do bem. Porque toda religião propõe que a gente se torne pessoas melhores, né? Que nós evoluímos enquanto ser humano para a prática do bem, independentemente da linha da crença que você resolveu adotar. E a gente tem também, né, essa coisa, quando você fala em religiosidade, você fala em fé cristã, você fala em fé católica, em fé judaica, vinculando essa conexão, essa fidelidade a uma determinada linha de pensamento, de crença. Mas a gente não tem só isso, né? A gente tem como fé, e aí não se vincula à religiosidade, aquele hábito que a gente tem de colocar confiança num propósito que a gente está desenvolvendo, né? Então a gente pode dizer em relação à fé que você tem lá a crença que um determinado objetivo seu vai ser cumprido. Então eu tenho fé que eu vou, sei lá, passar no concurso da Polícia Federal. Eu tenho fé que eu vou entrar na universidade. Eu tenho fé que o meu filho vai conseguir ir bem nos estudos. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego melhor. E isso não está diretamente vinculado a uma fé religiosa. E toda essa fé também ela requer um esforço. Porque não adianta eu falar, eu tenho fé que eu vou passar no concurso da Polícia Federal e eu não sei nem qual é as questões que vão cair nesse concurso. Eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego melhor, mas eu não me preparo para aquela função. Então, fica difícil, né? Então, a fé, ela requer esforço. Tanto essa fé voltada exclusivamente para as questões transitórias materiais, quanto essa fé num processo de ascensão espiritual. Não adianta eu falar que eu tenho fé em Deus, que eu vou me curar ou qualquer coisa assim, se eu não fizer a minha parte. Não adianta eu estar com uma doença que eu sei que é grave e eu não procurar um médico. A cura não vai vir de graça, ela vai vir com algum esforço. Um esforço de eu modificar o meu procedimento que pode estar afetando essa minha condição física. Um esforço de eu buscar o tratamento e seguir o tratamento. E todas essas coisas que a gente sabe que é necessário fazer quando a gente tem um processo de doença. Se a gente não fizer a nossa parte, não basta imaginar que a coisa virá por milagre. Milagres não existem. O que existem são processos que a gente desenvolve para que as coisas aconteçam. Isso, falando da questão material, né? Essa fé de conseguir coisas, de conseguir objetivos materiais, tanto essa fé que é imaterial, né? Eu tenho fé que eu vou me curar, mas o que eu estou fazendo para isso?
né? Eu tenho fé que eu vou acertar as minhas dificuldades de relacionamento com as pessoas que me cercam, mas o que eu estou fazendo para isso? Então a fé sozinha, só em palavras, ela não vai nos conduzir a nada. Então, qual é o objetivo da fé? Nessa questão material, é que a gente tenha essa consciência das coisas materiais que a gente pretende atingir e que tenha consciência que nós temos que fazer alguma coisa para atingir. E na questão espiritual, é a mesma coisa. Tanto essa fé voltada para o lado material, quanto essa voltada para o lado espiritual, ela exige esforço. E exige esforço nas nossas atitudes mais cotidianas, né? A gente tem que ralar para conseguir tudo que a gente deseja, que a gente pretende, tanto na questão material quanto na questão espiritual. E aí, voltando aqui, esse texto que eu escolhi, ele é bem curtinho, eu selecionei algumas frases para a gente ir desenvolvendo. E a primeira frase do texto, ela diz assim: qual a finalidade do esforço religioso na minha vida? E aí, né, nós estamos aqui numa casa espírita, então nós não vamos discorrer sobre os mecanismos que a gente tem que desenvolver para ter um emprego melhor, para ter um relacionamento amoroso melhor, para conseguir um estudo que a gente está tentando batalhar para que a gente tenha uma condição melhor. Então, nós vamos falar basicamente dessa questão espiritual, dessa questão de fé no sentido religioso, né? E aí, qual o papel da fé na nossa vida, né? Então temos lá o católico que vai lá na igreja católica, na missa, na novena, no trabalho voluntário. Nós temos lá o nosso irmão evangélico que vai assistir ao culto, que participa das jornadas Marcha para Jesus, coisa parecida. Nós temos nós que viemos aqui na Casa Espírita, estamos aqui hoje com o propósito de ouvir alguma coisa que nos toque, que nos oriente, que nos conforte. Todas as religiões são buscadas nesse sentido de esclarecimento, de conforto em momentos de dificuldade e de ânimo para que a gente tenha essa vida cotidiana de forma mais amena, de forma mais justa com aquilo que a gente está buscando. Então, não basta só ir na igreja, não basta só ir no templo, não basta só vir na casa espírita. Porque se a gente vem aqui, ouve o que está sendo dito, ou na igreja católica, ouve o padre falando, ouve o pastor na igreja evangélica, a gente ouve, acha tudo bonitinho, tudo legal, a gente se propõe a ser uma pessoa melhor. Aí quando a gente atravessa a porta da igreja, o portão aqui da casa espírita e volta para a realidade, a gente é confrontado com problemas. E problemas existem para todos. Até para aquelas pessoas que falam assim, não, mas o cara é milionário, você acha que ele tem problema? Tem. Ele pode não ter o problema que você tem, de dificuldade de pagar as contas, mas ele tem problemas de relacionamento, ele tem problemas de crise existencial, porque a riqueza também é uma prova, assim como a miséria, né? E nós que somos espíritas, a gente tem essa visão de que nós estamos aqui para um aprendizado. E o aprendizado,
ele pode ser compulsório, né? Nós estamos aqui num processo de expiação, então a gente tem que conviver com situações extremamente adversas, ou a gente pode estar aqui como uma prova. Nós precisamos, em outras encarnações, já aprendemos alguma coisa, e nessa a gente veio para desenvolver habilidades que a gente ainda não tem. Porque, como eu disse, na doutrina espírita, a nossa crença é que nós encarnamos e reencarnamos para conviver com as outras pessoas, para reparações, para aprendizados ou para expiações, né? Muitas vezes a gente está aqui na presente existência convivendo com pessoas extremamente difíceis. E esse difícil pode ser, a pessoa é uma pessoa difícil, ou a minha relação com essa pessoa é uma pessoa difícil porque eu sou o problema. Então, a gente precisa fazer uma reflexão, né? O que eu estou fazendo? Qual é o objetivo que eu estou tendo quando eu venho numa igreja, numa casa espírita? Que exercício de fé que eu quero fazer, né? Aonde eu quero chegar com essa minha religiosidade? E aí a gente tem, né, mais um trecho aqui para vocês do texto do Emmanuel. Ele fala assim: comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Então aqui ele está dizendo que muitas vezes, quando você busca uma religiosidade, é porque você está buscando alguma coisa, porque você tem alguma aflição que está te levando a isso, né? Na doutrina espírita a gente diz que a gente vem ou pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas vem pela dor. Quando você perde uma pessoa querida e você fala, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Porque a maioria de nós não compreende essa questão da transitoriedade da vida. Porque a notícia ruim é, todos nós vamos morrer um dia. Isso é fato. Qual a forma, quando vai ser, não sabemos. Mas todos nós vamos morrer um dia. Mas dentro da doutrina espírita, a gente tem a consolação que eu vou morrer, eu vou mudar de plano, mas eu ainda vou reencarnar. Então, aqueles problemas que eu tive, que eu não consegui resolver, os equívocos que eu tive nessa existência e que eu não consegui superar, eu vou ter oportunidades novas na reencarnação. Então, a gente precisa levar essa nossa fé como uma coisa que é um aprendizado. E esse aprendizado não é só vir aqui, ouvir uma palestra falando sobre determinado assunto, achar aquilo muito bacana e não buscar aplicar aquilo na nossa vida. Quando a gente vem aqui e fala desses atritos que a gente tem nos nossos relacionamentos e que isso tem a ver com aprendizados que a gente precisa fazer, a gente tem que refletir sobre os atritos que a gente está vivenciando, as aflições que a gente está vivenciando, e quando a gente volta para a realidade, a gente precisa colocar isso em prática. Porque não tem como a gente modificar se a gente não enxergar onde está o problema. Por que aquela pessoa eu não consigo conviver direito? Ou o que ela faz que me irrita? O que ela faz que me torna avesso a essa pessoa? Porque sempre tem um fundo. Ou esse problema está em mim ou está nela.
Se está em mim, eu preciso ver assim, bom, ele está fazendo isso e isso me irrita. Por que será que me irrita? Será que é porque eu vejo nele aquilo que eu não quero ver em mim? Eu vejo nele, na atitude dele, uma ofensa à minha pessoa, mas será que aquela pessoa está realmente querendo me ofender? Porque muitas vezes a gente se sente ofendido por ações de outras pessoas que aquela pessoa sequer imagina que você está se sentindo ofendido. Você está se colocando numa posição de ofendido, mas ela quando se manifestou, ela não quis te ofender. Ela quis, quando muito, ser sincero. Olha, você é muito chato, você é muito orgulhoso, você é muito egoísta. E a gente toma aquilo como uma ofensa, mas não reflete sobre o que a pessoa diz, o quanto de verdade tem naquilo. Porque assim, se o que ela disse é verdade, bom, então eu preciso me reposicionar diante dessa relação. Se o que ela disse não corresponde à verdade, eu sinceramente me examinando, aquilo não se aplica a mim, aquilo é a visão dela, que, como eu, também pode estar equivocada. Então, a gente precisa utilizar esses relacionamentos para poder fazer reflexões e evoluir enquanto seres em evolução. É assim que nós nos enxergamos dentro da doutrina espírita. Nós estamos aqui para evoluir. E evoluir, muitas vezes, dói. Evoluir, muitas vezes, implica em a gente ter que reconhecer que nós não somos essa criatura perfeita, boazinha, que a gente imagina que é. Porque como nós temos defeitos, os outros também têm. Os defeitos dos outros, muitas vezes, são espelhos do nosso. Muitas vezes aquilo que a gente enxerga de defeito no outro é aquilo que a gente não quer ver na gente. Dentro da psicologia se fala em sombras. A gente tem sombras, né? Coisas que a gente quer colocar para debaixo do tapete. E se a gente se depara com isso e a gente continua colocando para debaixo do tapete, nós nunca vamos evoluir. Nós sempre vamos estar cometendo os mesmos erros, Eu, quando comecei a estudar aqui nessa casa, tinha uma professora que, inclusive, é palestrante aqui até hoje, se chama Zeli, que quando a gente estava discutindo esses assuntos, ela sempre falava assim, muitas vezes a gente tem situações na nossa vida que se repetem. Se repete, e a gente sempre age da mesma forma, sempre bate de frente. E aí ela falava assim, quando isso acontece, você não deveria se perguntar, por que isso está acontecendo de novo? Por que está acontecendo comigo? Por que eu? Por que essa coisa? Por que essa pessoa? Se a situação se repete, ela está acendendo uma luz vermelha ali. E qual é a melhor forma de lidar com isso? E a frase que ela usava era tipo assim, o que eu posso aprender, o que eu tenho que aprender com essa situação. Porque essas coisas repetitivas são coisas que estão nos sinalizando que a gente precisa mudar em alguma coisa. E esse processo de evolução, ele se faz quando a gente se conscientiza do que eu vim fazer aqui. Qual é o meu propósito de vida? Se aquela pessoa que está ali dentro da minha casa e que eu não consigo conviver direito, está ali, ela não está ali por acaso.
Porque as pessoas falam, eu não escolhi vir nessa família. Escolheu. Infelizmente eu vou dizer para vocês que escolheu. O problema todo é que a gente, no plano espiritual, a gente quer retornar para saldar a fatura de uma vez. Então a gente promete um monte de coisa, a gente se compromete a fazer muita coisa, e quando chega aqui, né, a gente tem lá aquele benefício do esquecimento. Quando a gente chega aqui, a gente começa a se deparar com essas situações difíceis e a gente fala assim, ai meu Deus, acho que eu não dou conta. E a gente não lembra que a gente falou, não, eu vou dar conta. E muitas vezes a gente vem acompanhado de outras pessoas que estão ali nos auxiliando para dar conta e a gente está fugindo do problema. Então, essa visão espírita, ela nos convida a raciocinar que a gente não está aqui por acaso, que as coisas, a família que a gente está inserida não é por acaso. Aquele chefe que eu não posso nem olhar para a cara dele, ele não está na minha vida por acaso. A minha condição financeira, ela quer me ensinar alguma coisa, ou lidar melhor com o dinheiro, ou dar valor ao dinheiro, né? Porque a gente fala, a pessoa vem numa condição de miséria e não tem o mínimo necessário. Muitas vezes é uma condição que o próprio espírito pediu. A gente não pode julgar, achar, não, o cara é pobre porque ele pediu para ser pobre. Não é por aí, a coisa não é matemática, mas ela quer dizer alguma coisa. Então, qual é o objetivo nosso, enquanto espíritas, para proceder a essa evolução, né? Vou ler mais um pedacinho aqui do Emmanuel. E ele diz assim, o objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a salvação. E aí ele vai explicar. E essa salvação significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do espírito para a vida eterna. Então, esse objetivo, ele é muito amplo, né? Essa elevação que o Emmanuel sugere para a gente, ela envolve não só esse momento, ela envolve a nossa evolução. E que salvação é essa? Nós vamos ser salvos do quê, né? Nós vamos ser salvos das nossas imperfeições. Essa salvação é de nós mesmos. Nós temos que nos salvar de nós mesmos. Nós temos que ter um desempenho nessa vida que vá, aos poucos, nos conduzindo para um estado mais evoluído. Vai ser uma fatura que a gente vai liquidar só nessa vida? Com certeza não vai. Mas se a gente não tem essa consciência de que nós não estamos aqui para tomar sorvete, para passear, a gente está aqui para evoluir, a gente não vai evoluir nunca. E que mecanismos que a gente pode colocar na nossa vida para que a gente faça esse processo de evolução o mais célere possível? Dentro dos comentários que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele sempre convida a gente para a seguinte reflexão. Todas as noites, antes de eu dormir, eu vou refletir sobre a condução daquele dia, como eu me portei naquele dia, como eu agi, e refletir. Foi adequado? Não foi? Se não foi adequado, como é que eu posso, numa situação igual a essa, agir?
e internalizando essa reflexão para que da próxima vez que eu me deparar com a mesma situação, eu haja de forma diferente. Então, essa evolução, ela requer esse esforço que é esse convite de Santo Agostinho. Toda noite, vamos lá, repassa o dia, faz o filminho do dia. Tudo o que aconteceu, o que foi bom, o que não foi, o que poderia ser diferente, aquilo que não foi bom, como eu posso lidar com aquilo, se aquela situação se apresentar novamente, como é que eu posso lidar com aquilo de forma a que na minha próxima reflexão eu falo assim, não, ok, dessa vez eu agi de uma forma cristã. Porque assim, a proposta de Jesus é que a gente vai um dia chegar na perfeição. Tá longe? Tá. Porque se não tivesse, a gente não estaria nessa condição de vida como a gente tem hoje, de desafios, de guerras, de fome, de miséria, de problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Se a gente tivesse já adiantado nessa escala de evolução, a gente não teria esses problemas todos. Mas o que a nossa doutrina nos propõe? Ela nos propõe reforma íntima. E reforma íntima começa pelo estudo. E aí eu faço um convite para vocês. A nossa casa tem 2 grupos de estudos na segunda-feira, que está aberta a quem tiver interesse. E esse estudo, ele faz com que a gente, num determinado dia da semana, pare, busque os ensinamentos da doutrina, porque é isso que a gente faz, né? A gente vem aqui à nossa casa na segunda-feira, estuda, tem um grupo que estuda a parte básica da codificação e tem um grupo que já está estudando os livros que são vinculados à nossa doutrina. Normalmente a gente estuda os livros de Chico Xavier. Nesse ano nós estamos estudando Entre Céu e Terra, que é um livro que traz vários capítulos falando de coisas que são provas para a gente, né? São que desafios que as pessoas enfrentam. É isso que nós estamos vendo nesse livro Entre Céu e Terra. E lá no grupo que faz essa introdução à doutrina, são temas do Evangelho segundo o Espiritismo que são desenvolvidos para que as pessoas vão se familiarizando com essa doutrina. Então, para que a gente realmente faça essa tal dessa reforma íntima, a gente precisa de elementos, precisa de subsídios para que essa reforma realmente se faça. E como a gente sabe, né, mudar atitudes não é fácil. Então, reformar significa mudança, né? Quando a gente vai reformar, sei lá, o quarto que a gente estuda, a gente tem que pensar qual é a melhor maneira, onde eu vou botar a minha escrivaninha, onde eu vou botar o computador. Quando eu vou reformar a minha casa, o que precisa ser feito, né? Qual é o problema maior? Se eu quero só reformar a minha casa para ela ficar mais bonitinha, eu vou fazer uma determinada coisa, né? Vou mudar o sofá, vou trocar o piso, vou mudar as cortinas. Mas se a minha casa está precisando de uma reforma, porque está tudo ferrado, encanamento com problema, vazamento, rachadura na parede, o processo é outro. Então, para que a gente possa fazer essa reforma íntima, a gente precisa se conhecer. É aquela frase famosa, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque a gente não muda aquilo que a gente não tem consciência. Se eu não sei quais são as minhas questões básicas, o que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar, eu não vou
acertar aonde que eu preciso agir. Então, essa reforma íntima, o primeiro passo zero dela é o que eu estou fazendo de errado. Como eu ajo nessas situações que eu sempre tenho dificuldade, né? Por que eu ajo dessa forma? Isso está em mim? Isso está no outro? Se está no outro, como eu posso abordar esse relacionamento para que esse outro entenda que aquilo não me agrada e que eu preciso lidar de uma forma diferente, porque não adianta a gente bater sempre na mesma tecla e achar que agindo da mesma forma vai ter resultado diferente. Não vai ter. Para ter resultado diferente, precisa ter uma abordagem diferente. Então, essa reforma, ela exige de nós esse conhecimento da gente mesmo. E mais do que isso, ela exige de nós paciência com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente não vai agir daquela forma que você pensou no assunto, não, da próxima vez eu vou agir assim. Aí chega na próxima vez, você chuta o pau da barraca de novo. Isso é um processo. Quando a gente toma consciência de que a gente está agindo de uma forma equivocada e a gente monta aqui na nossa cabecinha estratégias para abordar aquilo de uma forma diferente e ter um resultado diferente, nem sempre a nossa estratégia vai funcionar. Então, não funcionou? Então, bom, mas o que deu errado? O que pode ser diferente? A gente tem que ter esse jogo de cintura, mas para a gente ter esse jogo de cintura, a gente precisa do conhecimento, primeiro, de nós mesmos, e segundo, do que é a prescrição que o Cristo deu para nós. O que o Cristo faria numa situação como essa? Como ele agiria? Claro que a gente não vai ter a pretensão de ser o Cristo, né? Mas a gente tem um modelo, a gente usa o modelo. Não vai ser igual ao modelo, mas vai ser um esforço de nos aproximarmos desse modelo. E o modelo é Cristo. E a prescrição do Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então eu primeiro preciso ter esse vínculo com Deus, eu tenho que ter o conhecimento de mim e amar a forma como eu sou, reconhecendo quais são as minhas dificuldades e buscando instrumentos para superar essas dificuldades e entender que os meus irmãos também têm dificuldades. Então eu preciso amá-los como eu me amo. Quando eu me analiso e vejo os meus defeitos, eu sou condescendente muitas vezes com os meus defeitos. Mas esse defeito no outro, eu tenho a mesma condescendência? Se eu não tenho, é porque eu ainda não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Então, é esse esforço que nós vamos ter que fazer. E ainda, continuando aqui no texto do Emmanuel, ele vai dizer assim para nós: não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor de subida. Então a gente precisa reconhecer as sombras e tentar eliminar ela da nossa existência, da nossa vida, mas também a gente precisa do esforço. É o que ele está falando aqui. Sem elevação, não tem elevação se não tiver suor. Para subir uma ladeira, nós vamos ter que suar. E esse nosso processo de evolução é uma subida em direção a essa perfeição. E ele vai dizer na sequência que, em relação à fé, né? A fé, ela representa a bússola, a lâmpada acesa
a orientar-nos os passos através dos obstáculos. E aí a gente precisa, reconhecendo, né, iluminando essas dificuldades, esses obstáculos, a gente precisa desenvolver estratégias para que a gente realmente possa fazer esse processo de evolução. E aí, deixando aqui para nós como reflexão, né, final, para a gente levar para casa para a semana, que estágio nós estamos? Nós ainda estamos barganhando com Deus coisas materiais, coisas do nosso dia a dia, ou nós já conseguimos buscar essa iluminação, que é esse processo de eu vim aqui para aprender e para me melhorar. Então, vamos refletir, né, no nosso dia a dia e nas nossas ações, como é que a gente está? Se a gente ainda está no processo de, ai Deus, se eu conseguir esse novo emprego, eu vou doar não sei o quê, uma cesta básica todo mês. Então, se a gente está nesse processo de barganha ainda, né, a gente precisa começar a dar um passo além, a buscar o conhecimento para que a gente saia desse processo de barganha e entre no processo de aprendizado e evolução, que é o que a gente veio fazer aqui. Nós viemos aqui para evoluir. E essa evolução, ela só se dá quando a gente tem consciência de como a gente está se desempenhando na nossa vida, no nosso dia a dia. Repetindo a frase da minha amiga Zeli, o que é que eu preciso aprender com isso quando eu tiver uma situação repetitiva que está ali me mostrando, jogando na minha cara os problemas que eu preciso superar. Mestre Jesus, gratidão por mais esta manhã aqui no nosso Lar Cristão, por mais essa reflexão neste dia, nessa manhã de domingo. Gratidão por estarmos aqui, amparados por essa espiritualidade que nos dá o suporte, que nos dá aquela injeção de ânimo para que a gente conduza os nossos dias de forma mais amena, de forma mais serena, de forma mais harmoniosa. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos que recebemos neste momento, bênçãos estas preparadas pelos mentores da nossa casa, pelos nossos próprios mentores, pelos espíritos de luz que aqui trabalham. Que essa energia que nesse momento percorre todo o nosso corpo possa fortalecer todos os nossos pontos de força, desde a nossa cabeça, do topo da nossa cabeça, até os nossos pés. Que essa energia percorra a nossa fronte, a nossa garganta, o nosso coração, o nosso ventre, os nossos órgãos reprodutores, as nossas pernas, e possam descarregar a conexão nesse planeta Terra, que é a casa que o Senhor nos deu para que possamos fazer esse processo de evolução. Obrigada, Senhor, por tantas coisas que o Senhor coloca à nossa disposição para que possamos fazer essa caminhada, fazer esse processo de evolução. Gratidão, mentores desta casa. Gratidão por toda essa energia amorosa com a qual
vocês nos recebem aqui, cada vez que viemos aqui buscar esse conforto, essa harmonia para a nossa semana, para o nosso dia. E te pedimos, Pai, que essa energia de amor possa chegar aos nossos irmãos em todo o nosso planeta, que onde estiver um irmão nosso em sofrimento, haja pessoas que os socorram, hajam espíritos que os confortem, que os nossos irmãos em zonas de guerra, em zonas onde prevalece a miséria, as dificuldades, que eles possam ser assistidos, que os nossos irmãos que estão aqui na nossa cidade em situação de rua, em situação de sofrimento, desabrigo, desamparo, que eles possam ser assistidos por nós e pelos espíritos de luz, que nós possamos ter compaixão para com esses nossos irmãos. E também, Senhor, te pedimos pelos nossos idosos que se encontram em asilos, pelas crianças que estão em creches, pelos nossos irmãos encarcerados, pelos nossos doentes que estão em hospitais ou em suas residências, passando por questões difíceis, que todas essas questões possam estar sobre o amparo de espíritos de amor e de luz, possam estar sobre o amparo de nós, pessoas que têm um olhar compassivo para com todos esses sofrimentos. Que assim seja.